Mas, Saminha, você que está no WhatsApp e muito ligado no programa... Não, porque vocês estão reclamando que eu tô falando Ninguém demais, tá reclamando, então, a gente sim. adora você aqui. Vocês falam que assim, tá falando demais, eu tô quieto agora. Agora E você beleza. pode voltar a falar. Não, vocês que mandam. Se quer que eu fale, eu falo. Eu quero que você então, fale. Vamos lá. Já estamos aqui com ele, que é professor, historiador, analista político e vereador de São Paulo, nosso querido Fernando Holliday. Tem as redes dele que você pode seguir. No Instagram é Fernando Holliday, no Twitter, por coincidência, também é Fernando Holliday. E aí, ele é sempre muito simpático, tem vídeos sensacionais e ideias muito bacanas. Muita Seja briga. bem-vindo. Boa, Fernandão. Tudo bem, mano? Tamo junto. Como é que você tá aí? Tudo jóia, tudo na paz. Você já participa muito aqui da Rádio Jovem Pan, aí a turma já conhece muito. E nós temos pautas. Certíssimo. Certo, Pautas aqui certo. pontuadas pra gente não perder aqui a linha de raciocínio. Eu gostaria que o nosso querido Morgadão, que é um cara entendedor de política, até teve me surpreendido. Opa, recebeu você é o nosso convite, Flávio já? Dino aqui, né? Não, Você sem pode, ofensas, por você favor. pode fazer a Vou te primeira processar. pergunta para o Holiday. E aí, Holiday, firmeza? É nóis. É nóis, tamo junto aí, Eu salve, não rapaz. arreguei não, hein, mano. Não Você deu uma arreguei, não. regada, você deu uma regada. Você foi com cuidadinho ali, firmeza? Mas firmeza total. Aí, queria saber de você aí, ô Holiday, que você tá vendo o que tá acontecendo aí, né? Com o país, os caras aí querendo censurar, querendo puxar esse assunto aí, puxar o tapete da turma que tem um protagonismo nas redes sociais, tá dando trabalho pra essa turma. Queria saber sua opinião aí, se essas pautas vai avançar e como fazer pra não deixar isso aí acontecer, tá ligado? Boa, Abrão. Cara, olha, eu vou na contramão da galera da direita, que tá bem pessimista, mas eu tô começando a ver o otimismo nascer em relação a esse negócio da censura. Boa. Primeiro porque os grandes jornais, eles estão mudando de opinião, não tanto em relação ao PL da censura, isso mais ou menos, mas muito em relação à atuação do STF. Exatamente. A gente teve hoje, inclusive, um editorial do Estadão, cujo título eu achei bem pesado, considerando a imprensa tradicional. Saiu que é hoje, né? Alexandre de Moraes, o censor. Sim. E a gente teve ontem ainda uma matéria da Folha dizendo que a decisão dele em relação ao Telegram foi realmente um absurdo. E por que isso aconteceu? Porque nesse caso do Telegram especificamente, a decisão dele, geralmente tem lá os dispositivos jurídicos, etc. Você pode discordar e tudo mais, mas geralmente tem. Tipo, estou dando essa decisão porque se descumpriu tal artigo da lei. No caso do Telegram, isso não aconteceu. Foi uma decisão ali de algumas poucas páginas, dizendo que era um absurdo, um ataque ao Estado Democrático de Direito, etc. Mas não se disse o que o Telegram essencialmente descumpriu. E isso gerou um incômodo. Gerou um incômodo tanto no STF, entre os colegas ali do Alexandre de Moraes, como na imprensa tradicional. E eu acho que essa pressão acaba trazendo resultados. E eu diria mais, essa soltura do Anderson Torres tem a ver com essa pressão também. Olha aí, ó. Eu queria te perguntar o seguinte. O Telegram, ele pode ou não emitir opinião? Por quê? Porque aqui na Jovem Pan, a gente é um veículo de mídia, a Jovem Pan não tem uma opinião, mas tem várias. Tem o comentário, o Alba tem a opinião dele, o Morgado, o Gueré, eu, cada um tem uma opinião. Perfeito. Quando você pega um jornal impresso, por exemplo, o Globo, também tem uma opinião. Eles fizeram falando que o Flávio Dino estava correto, já o Estadão deu no editorial o contrário. E aí eu te pergunto, falta uma caracterização do que é uma rede social e se eles podem ter uma opinião, porque eu acho que talvez essa seja o imbróglio, assim. Porque não tem problema falar, eu acho essa política ruim. É uma opinião. Você pode você pode constatar, ou você pode falar, não, eu acho uma besteira. O que você acha que seria necessário para acabar com essa briga? Então, a regra hoje no Brasil é empresas podem ter opiniões sobre projetos de lei. Essa é a regra. E eu vou dar exemplos que não tem nada a ver com isso que a gente está discutindo aqui, mas que foram polêmicas no meio político há alguns anos atrás. Por exemplo, a regulamentação do Uber, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Sim. Houve vários projetos que queriam acabar com os aplicativos de transporte. Dizer, não, transporte por meio de carro é só com o táxi. O que a Uber fez? Mandou para todos os seus usuários na época, ou para boa parte deles, pelo menos na cidade de São Paulo, dizendo, olha, existe uma regulamentação que está em discussão na Câmara Municipal, que vai ser votada no dia tal, e que é acabar com o nosso serviço. Exato, Nós somos contra isso, etc. Isso geralmente ocorre quando há um projeto muito polêmico que
ataca um determinado serviço. Nunca se discutiu se essas empresas tinham ou não o direito de colocar sua opinião sobre esses projetos. Isso passou a ser uma discussão quando vem, então, essa regulamentação das redes sociais. E o que me traz um certo alívio é que a imprensa, pelo menos em sua maior parte até aqui, apesar de criticar o abuso ali, porque boa parte dessas empresas realmente tem um monopólio, como é o caso do Google, apesar de criticar um certo abuso, não estão exatamente contra a empresa ter uma opinião, desde que ela exponha outros posicionamentos, etc. Então, assim, eu acho que nós estaríamos regredindo na liberdade de expressão se nós passarmos a dizer que as empresas não podem colocar suas opiniões. Ô, Holiday, isso que você estava falando, até a pergunta do Morgado e do Sami, falando cada um tem a sua opinião, beleza, cada um se expressa de uma forma diferente, e da questão jurídica. Eu tenho uma notícia aqui interessante, que eu acho que você vai conseguir desenvolver bem, que é o juiz, ele não vê racismo com o Hélio Negão, que foi chamado de capitão do mato. Eita! Ele não viu racismo. E a gente vive essa questão até nas redes sociais de que uma pessoa é banida, outra pessoa toma o shadowban, outra pessoa é desmonetizada e a outra, que às vezes tem uma opinião ainda mais contundente, ainda mais agressiva e não acontece nada. Como agir dessa forma? Tornar a lei mais objetiva? Claro, nós temos a Carolina aqui, deputada, a gente sabe do legislativo, que eles que fazem as leis, mas como o cara consegue, a pessoa, o juiz ou a juíza consegue interpretar de tão distinta hoje em dia? Por exemplo, você foi chamado de capitão do mato. Exato. Você teve lá o processo. Agora, ele não vê essa questão como racismo no caso do Hélio Negão. É interessante você ter colocado isso, porque no caso do Ciro Gomes, eu também denunciei ele criminalmente. Repare bem. E a justiça criminal entendeu que não era racismo. Então, não foi nem a justiça, né? Foi o Ministério Público. Abriram uma investigação, etc. E aí o entendimento na justiça criminal é o seguinte, olha, capitão do mato é uma figura histórica e você pode usar figuras históricas para criticar outras pessoas, independentemente da cor da pele delas. Por isso não existe um processo criminal contra o Ciro Gomes. Aí eu fui na área civil e disse, olha, capitão do mato, mesmo que a justiça criminal não entenda que é racismo, é um termo extremamente ofensivo e muito mais ofensivo em relação a pessoas negras, porque era uma figura negra do passado. E aí, na justiça civil, disseram, olha, realmente é uma ofensa grave e ele precisa pagar por isso. Agora, se o Hélio Negão tivesse processado na justiça civil não tivesse conseguido uma indenização, aí realmente nós teríamos um problema. Porque o Ciro Gomes está me devendo agora mais de 100 mil reais. Não pagou ainda? Na verdade, a mulher dele vai ter que pagar. Mas já foi confiscado lá, foram atrás da conta da mulher porque ele não tem nada no nome. Mas o Ciro Gomes vai ter que pagar. E aí eu acho que você já cria uma jurisprudência na justiça civil. Agora, claro, a justiça criminal é muito mais grave, que aí, se fosse condenado, teria que ser preso e tudo mais. Agora, é preciso que a gente tenha uma justiça que seja realmente equilibrada e que não tenha lado. Várias pessoas tiveram posts deletados ou perfis e contas retidas por supostamente propagar desinformação. O André Janones propaga desinformação há tempos, há meses. Ontem mesmo, ou hoje, propagou outra em relação ao Mário Frias e o Guga Noblar. Você estava até comentando aqui. Ele escreveu? Que ele falou que o Mário Frias tinha dado um soco no Guga Noblar quando ele só pegou o celular. E é uma mentira. Essa aqui, comparada em várias outras, é até pequena. E nada aconteceu em relação a ele. É preciso se criar um equilíbrio e uma regra mais clara em relação a isso. Senão, realmente, a gente vai ficar num cenário onde, se você está de um lado, você pode falar o que quer e do outro lado. Mas é isso, porque a regra é bem clara. É a canalice que reina. O interesse é político e acabou. Exato. Você sabe que eu estava lendo que no Canadá, as Big Techs chantagearam aqui o Canadá e o Google tá falando, eu vou sair daqui. Vou embora, chega. Não aguento mais você. O Telegram mesmo já acenou falando que talvez, e considera sair do país. Mas na história do Canadá é mais relacionada aos grupos de mídia, que daí também tem muito dinheiro envolvido, porque você precisa pagar para os jornalistas, né? E aí fica essa dúvida também, qual que é o interesse? Porque além do interesse político que a gente está falando aqui, nós temos consórcios, a gente tem grandes empresas que também estão para esse lado por algum interesse, acredito eu também, não? Pois é, exatamente. Né? Isso não fala no assunto, porque a gente fica meio perdido, porque o cara vai dar a notícia, mas ele também... A gente já conhece como é que funciona isso, né? Exatamente. Você não acha perigoso, cara? Eu acho o seguinte,
quem é que tem mais força? Eu acho que essa é a grande questão hoje na disputa que a gente está no Brasil. Suponhamos que o Alexandre de Moraes desse a decisão em relação a 72 horas lá do Telegram e desse a mesma decisão em relação ao Google, em relação ao Facebook, e nenhuma dessas empresas voltasse atrás. Falasse, o negócio é o seguinte, postei a mensagem, não vou tirar do ar, vai me dar multa? Não vou pagar a multa. O que é que acontece? Sim. Essa é a grande questão. O STF recua e anula as decisões do Alexandre de Moraes, porque senão a gente viraria realmente um país ditatorial, onde as principais redes sociais e os principais mecanismos de busca sairiam do país, como já aconteceu em diversos outros, inclusive na Rússia mais recentemente, ou, de fato, dobrariam a aposta e aí as empresas sairiam do Brasil. Isso é o que não está claro hoje no cenário brasileiro. Quem é que tem mais poder? Se são realmente as Big Techs, e essa é a teoria, essa é a tese defendida por boa parte das pessoas que defendem esse inquérito das fake news, etc., ou se é o judiciário. Ambos têm um interesse, evidentemente, mas eu acho que hoje a defesa da liberdade está muito mais do lado das Big Techs do que do lado do STF, com certeza. Boa, Holiday, posso fazer um convite para você? Por favor. Você ficaria aqui mais um tempinho para a gente trazer a nossa próxima convidada?